Fala, sertaneja, traz sua fala, seus saberes e sotaques. Eu nasci em Santa Cruz do Capibaribe, né? É uma cidade aqui no interior de Pernambuco, é uma cidade comercial e é conhecida como o polo das confecções. E eu sou filha de trabalhadores, tanto eles produzem, fazem estampas e nesse momento aí de vida, de crescimento, eu tive, eu não queria trabalhar aqui, na verdade, eu não queria trabalhar no comércio. Eu queria ser professora de história, eu queria ser professora universitária. Então, eu fui lá e tentei o vestibular, que não foi fácil nesse período, porque na adolescência acontecem muitas coisas, né? E consegui passar lá na UEPB. E foi aí que eu fiz a minha graduação em história e consegui finalizar e agora estou no mestrado na UFPB, né? Santa Cruz, embora ela seja uma cidade do interior, ela, ela gira em torno desse comércio e ela também tenta demonstrar um pouco por exemplo, de urbanização, sabe? Embora a, a questão política não tenha cuidado com a infraestrutura, todo mundo conhece Santa Cruz também pelos buracos e tudo mais. Mas além dos buracos, existem muitos buracos na mente, né? Buracos das pessoas. Porque tem uma música de Siba muito engraçada que eu estava cantando com Lara antes de vir para cá, que tem muito mais igreja do que supermercado. Tem muita igreja aqui em Santa Cruz. E assim, sair daqui foi um processo muito, muito conturbado para mim, porque aos 17 anos, 16, 17 anos, meio que eu fui obrigada a sair do armário. E eu sou lésbica e sair do armário numa cidade pequena, pequena, entre umas aspas, né? Onde os pais também são religiosos, meus pais são evangélicos. Não foi muito fácil ingressar, porque de início eles não quiseram muito esse contato. Nós tivemos um pouco de desavenças, né? Porque, na verdade, eles queriam que eu trabalhasse aqui no comércio e que, além de trabalhar no comércio, eu fosse evangélica. E não foi isso que aconteceu, né? Eu Aconteceu meio que um desencontro com a minha irmã e eu saí desse armário e saindo desse armário tive que procurar redes de apoio para conseguir finalizar, né, e chegar até a graduação, chegar, por exemplo, a ter esse acesso a Campina Grande. E quando eu cheguei em Campina Grande, tem sim essa questão da homofobia em todo lugar, da lesbofobia. Isso é estrutural, né? A gente estuda que é estrutural, mas é uma coisa que não é tão intensa como aqui em Santa Cruz. E as pessoas em Santa Cruz também têm uma coisa de ficar muito rica, assim, o dinheiro, a mercadoria é uma coisa assim muito muito intenso. As pessoas querem reprodução muito rápido, sabe? Querem tipo assim, você tem fulano tem 15 anos, mas tem um carro, uma moto, trabalha no comércio e os estudos nessa cidade aqui não é tão valorizado. O que se valoriza aqui é o dinheiro, né? E esse processo, essa carreira de ser professora é um negócio meio complicado. Não se tem tanta essa valorização aqui. Então, ir para Campinas, sair daqui para lá foi bem diferente, porque lá em Campinas a gente via, pelo menos eu vi, né, uma diferença em relação a esse tratamento com as com a comunidade LGBT, até porque eu entrei em contato com a universidade foi tipo um arco-íris de coisas novas para me conhecer, uma liberdade, porque eu vim de uma tradição religiosa, né?
evangélica e tudo mais. E chegar em Campina, ver também como se é valorizado a questão da universidade lá, os estudos e tudo mais. Isso para mim foi bem diferente, sabe? Foi novo. Estava caminhando ali e conhecendo, e também com amigos, né? Amigos que me apresentaram, que se apresentaram ao longo da vida. Clara é uma delas aí. E é isso. Agora, a, quando eu penso assim sobre a questão da, da universidade, é, inicialmente eu precisava de uma bolsa, sabe? Quando eu saí daqui de Santa Cruz, quando eu saí daqui de Santa Cruz, aí eu tinha que ter uma bolsa na universidade, mas isso não foi fácil de conseguir, era um processo muito complicado. Muitas histórias interessantes que a universidade me fez perceber, chegando de volta para casa, porque, por exemplo, é, a minha mãe, ela ela sempre conta as histórias da mãe dela e tudo mais, mas sempre tinha uma história que ninguém queria contar, era uma história meio secreta, sabe? E aí, quando eu voltei, eu descobri que a minha avó era prostituta e depois ela se converteu nesse meio período. Aí por isso que ela tinha tantos filhos, ela teve 10 filhos. Na verdade, ela teve 14 filhos, né? E 10 que sobreviveram. Mas são 10 filhos de diferentes avós, né? De diferentes pais. Aí sempre eu perguntava, né? Ah, mãe, por que quando eu era pequena? Ah, mãe, por que não é o mesmo avô? Por que eu não tenho o mesmo avô? Não, porque é de outro. Ela é de outra família e tudo mais. Mas aí, conversa vai, conversa vem, eu descobri que a minha avó teve essa tradição aqui, esse ato de rebeldia nesse momento da, da infância, não, perdão, da juventude dela, né? E algumas coisas eu lembro, a minha avó, ela faleceu já faz um tempo, já, foi lá em 2010, já faz um tempinho, mas ela sempre olhava assim para mim e dizia, essa menina, o nome da minha mãe é Rosa. Eu fazia, essa menina é Rosa, essa menina aí gosta de coisa de menino. Isso não é normal, não, isso, essa menina aí. E aí, às vezes passava, dava um tabela assim na minha cabeça. Ei, menino, cuidado, menino. Porque quando eu era criança, eu gostava muito de coisas que relacionavam ao menino. Mas porque o menino era muito livre, né? Você percebe, o menino podia fazer tudo. O menino podia andar, brincar de bola, correr, andar de bicicleta, podia brincar de carro, ter um carro, andar, dar uns rolês. Mas a menina tinha que ficar segurando uma boneca em casa. E eu não gostava muito disso, né? E minha avó já sacando, eu lá, ela só olhando, brincando nos carrinhos, mais rosa, porque tu dá carrinho pra essa menina, tu não tá vendo? Mas são algumas poucas coisas que eu tenho as lembranças dela. Mas ela era muito divertida, gostava muito de rir, gostava tanto de rir, contava umas piadas baixas, viu? Contava umas baixarias e começava a rir. Eu ficava, o quê? Mas muito massa. Já a minha mãe se converteu, né? Casou com meu pai muito nova. A história dos meus pais é uma história assim, bem, bem bem difícil inicialmente, sabe? A minha mãe, ela casa aos 16 anos, com meu pai, que tem 17. Os pais. A minha mãe, por exemplo, já vem de uma situação socioeconômica diferente do meu pai. O, a família do meu pai já é conhecida na cidade, porque tem uma rua aqui na cidade que é como a cidade se desenvolveu, né? Aquela clássica história. Tem lá a, a rua e no final a igreja. Aí o pessoal chama a Rua Grande. E a família do meu pai, ela teve
essa casa na Rua Grande, né, no início da cidade. Então, tem várias histórias da família do meu pai também. E ele tinha um desenvolvimento aí na família, por morar também na Rua Grande, né? Um desenvolvimento aí econômico, mas aí os pais dele morreram muito cedo, com acidentes trágicos, e ele ficou nessa de ter que trabalhar, sendo cuidado pelos irmãos. E quando ele conheceu minha mãe, aí ela conta que ele veio de conversada com ela na escola, e ela, não tô afim de conversar com você, mas ele era bem insistente, ela decidiu sair com ele e no final ficaram amigos e casaram, né? É, é difícil, às vezes, a gente tentar ser um pouco, abrir o ouvido, né? Escutar e não revidar certas violências, porque a violência verbal ela é muito intensa, principalmente quando se trata da sexualidade. Até hoje, eu acho que é, a gente passa por esse processo. Hoje eu já tenho um contato diferente com a minha mãe. Pronto, eu estou aqui, ela me recebe muito bem, tanto ela como meu pai. Mas hora ou outra a gente sente aquela diferença, né? Porque, filha, volte para a igreja, volte para Jesus. Mas e Jesus? E a vida? Às vezes a gente tenta dialogar para dizer, não, mas infelizmente a religiosidade ela é muito rígida aqui, principalmente pela história da minha mãe, porque minha mãe ela não podia ter filhos. A conversa é que ela não tinha um útero para suficiente, parece que ela não conseguia fazer essa gestação. E aí ela foi para a igreja, ela nem era é, crente ainda, ela foi para a igreja, e aí um pastor falou: você vai ter uma filha. Então teve esse lance da promessa, e daí ela teve a primeira filha, que foi Ruth, e depois me teve também. E também tudo frutos de promessas de pessoas, né, religiosas que vieram e disseram. Então, fica um pouco complicado, porque elas, esse, esse lance da religiosidade está muito interligado na própria ideia de ser mãe, de ser mulher, de estar, por exemplo, porque eles conseguiram, através de muito trabalho e muito suor, chegar até um status social, né? Eles cresceram e eles atrelam todo esse crescimento a essa religiosidade. Eu acho que a Laís sertaneja agora tá só para aprender. O lugar dela agora é aprender que é sertaneja, porque eu acho que eu não estava entendendo, sabe? Eu tô entendendo agora, tô vendo, tô escutando os saberes desses sertões. Eu tenho uma prima que ela, ela canta e faz poesia, né? Ela trabalha com o movimento de resistência aqui de Santa Cruz, com os LGBTs. E às vezes eu gostava muito de ir na casa dela, porque ela faz as poesias e ela sempre diz, Laizinha, eu gosto tanto de Santa Cruz. E ela toma uma poesia de Santa Cruz. Eu olhava assim, ai meu Deus, Agda, eu quero ir para o mundo, eu não quero ficar aqui não. Santa Cruz, aqui não tem nada. Ela olhou para mim um dia e fez, tu sabia que Santa Cruz talvez pudesse ser um quilombo? Tu sabia? Tu fosse lá para não sei aonde estudar os quilombos, mas tu sabia que Santa Cruz talvez fosse um quilombo pela formação? Aí começou me contando umas histórias, tá certo. Aí eu acho que eu tô escutando mais, aprendendo mais coisas assim. Com ela eu aprendo muito, com a Agda, além das poesias lindas que ela faz, ela mostra, evidencia, sabe, essa beleza em Santa Cruz, da qual eu não vejo, esses sertões, as histórias dos avós, as histórias dos tios, o amor pelas plantas, as coisas. E eu sempre querendo ir embora, e ela, não, Ais, olha aqui, olha aqui. Eu botava até
o CD dela no carro, né, pra escutar. Eu, tô indo embora, tô escutando Águida, mas agora eu tô. Essa Laís sertaneja de agora é a Laís que vai escutar, que vai aprender, porque até então eu ainda estava muito binária, eu achava que o conhecimento não estava nos sertões, e que eu nem me identificava ainda como sertaneja, morando aqui em Santa Cruz, né? É isso.